Shalom, shalom lekulam, Hag Sameach, sejam bem-vindos aí ao Torah e Mussar. Eu prometi no estudo durante essa semana que eu ia tentar gravar um estudo especial sobre o Shavuot, porque eu ainda não tinha feito isso, né? E ainda não tem nada gravado no canal, eu queria deixar pelo menos alguma coisa gravada, porque aparentemente ano passado eu não o fiz, eu não sei dizer o porquê. Mas eu acho que é uma festa muito importante e não pode deixar pra trás. Eu tô um pouco doente, então tô tentando me recuperar, então eu vou aos poucos, vou falando aqui aos poucos. E considerando que sábado agora é a festa de Shavuot, né? E aí a gente tem basicamente como conceito principal a entrega da Torá. É bem interessante observar essa ideia dentro da Torá, porque não tem lugar nenhum na própria Torá que diz a data que ela foi entregue, né? O que a gente faz para saber quando foi é que depois de Pessah a gente conta 50 dias e aí a gente meio que descobre quando é que foi a entrega mais ou menos, certo? Mas para a própria Torá não parece tão significativo dar uma data. Por que será isso, né? Outro ponto que é interessante aqui é o próprio local no qual a Torá foi entregue, certo? A gente sabe que isso foi no Sinai, mas a gente não tem certeza onde é o Sinai hoje, por exemplo. Hoje em dia, né, a gente tem noção mais ou menos de onde é que é, mas onde é exatamente não tem. O que é uma coisa estranha, porque a única vez que Hashem fala para uma multidão, né, de pessoas na história é na entrega da Torá, né? E isso meio que deveria até virar um lugar de peregrinação, né? Mas no lugar disso a gente tem uma coisa meio esquecida. A gente sabe o nome, a gente sabe o que aconteceu lá, mas o local em si está meio esquecido. Então a data, o local da entrega da Torá meio que estão encobertos por esse mistério, assim, né? E a experiência em si também parece meio misteriosa, né? Como que ela aconteceu? O povo ouvia imagens, via sons, essa história toda, né? O que foi dito exatamente? De onde que veio essa voz? Como que o povo entendeu aquilo que estava sendo dito, né? Nada disso é muito fácil de entender. Essa que é a verdade. Os Midrashim, que basicamente são nossas tradições, tem diversas explicações para isso. E o Maimonides, o Rambam, ele diz que a única pessoa que realmente entendeu intelectualmente e completamente a Torá, no caso a revelação do Sinai, foi Moshe, né? Enquanto os outros tiveram uma experiência meio quebrada, na verdade. Eles tiveram mais uma experiência do que é estar perto de Deus do que da própria Torá. Eles entenderam grande parte, eles receberam grande parte ali. Moshe teve que explicar outras depois. Mas isso, desculpa, mas isso ainda assim não foi a experiência completa que Moshe teve. Eles tiveram a experiência de Hashem, da proximidade de Hashem. E no fim das contas esse é o ponto principal da festa, o sentimento de proximidade com Deus. Sentir Deus pode ser um desafio tanto para a maioria das pessoas, né? E como é que a gente faz para sentir Deus no Shavuot, se a gente for falar disso, né? E aí, basicamente, nossos sábios dão uma forma bem simples que, se você olhar bem, é aquele simples peronomútil, né? É estudar a Torá, né? Se a gente quer que Hashem fale com a gente tem que basicamente sentar e ouvir o que Hashem quis dizer para nós, né? Os livros estão aí, né? Vários deles. Não é só a Torá, né? Quando a gente fala de estudo de Torá, a gente fala de tudo que envolve a Torá, mas principalmente a Torá. Abre o livro, lê as frases, busca o entendimento que está entre as entrelinhas ali, buscar um mestre, tudo isso é muito importante. E aí você pode começar a entender a revelação que Hashem fez ali, né? E graças a todo esse mistério da data, do local, a gente pode tirar uma conclusão bem simples aqui. Como que a gente não sabe, né? Como que a gente não sabe onde é que foi, quando que é exatamente e tal? A gente sabe, mas por que isso não é tão importante? Porque esse encontro com Hashem independe de hora e de lugar, certo? Tanto é verdade que a Mehiltá, ela diz que o aprendizado de Torá nunca pode ser considerado uma coisa velha, uma coisa antiga, né? Algo que é meramente repetido todo ano. Da mesma forma, todo ano você faz a mesma coisa. Eu fiz um tempo de cursinho por alguns motivos, e aí você vê os professores num semestre, 2 semestres depois você vê eles de novo, e eles estão contando a mesma piada, na mesma aula, no mesmo contexto, né? E essa tendência é comum entre esses caras, porque eles têm um repertório e ele é limitado,
né? Não é nada contra eles, é porque realmente ali é limitado. A Torá não. E essa que é a grande questão. A Torá não tem essa limitação, né? A Mehiltá diz basicamente que toda vez que a gente aprende Torá, isso tem que ser uma coisa nova. Uma experiência nova, como se a gente estivesse acabando de receber ela no Sinai de novo. Isso quer dizer pra gente que aprender Torá não é só uma busca por informações, certo? Mas sim ter a própria experiência de Deus. Se Deus é infinito, a experiência nunca é igual, né? Se a gente vai falar de Shavuot, a gente tem que se atentar para aquilo que é lido especificamente no dia de Shavuot, né? Que no caso é Parashá Yitro, a parte dos 10 mandamentos. Então essa é a grande parte, né, que quando a gente fala de Shavuot. Só que além de leitura de Torá, a gente costuma ter uma outra coisa. A gente tem a Haftarah, que é a parte do Tanakh, né, que é um complemento para a leitura daquele dia. Qual que é a Haftarah de Shavuot, exatamente? A Haftarah apropriada para o recebimento da Torá, qual que seria na cabeça de vocês, né? A escolha que foi feita pelos nossos sábios é o que a gente chama de Maaseh Merkavah, que é a carruagem que aparece em Ezequiel, né, em Yehezkel, que diz basicamente que que enquanto Ezequiel estava na comunidade dos exilados, em Rebar, no canal de Rebar, os céus se abriram e ele viu visões de Hashem, né? E aí o livro passa a descrever o que foram essas visões que ele teve no final das contas. E o grande ponto do dia é esse, efetivamente. A experiência ou a visão de Hashem, né? É ir bem além do seu intelectual e chegar no seu emocional. E agora que a gente está aqui, à beira de Shavuot, eu faço uma pergunta que é importante. Como que a gente faz para ter essa experiência? Eu falei, mas estudo de Torá, beleza. Entender Hashem, como é que isso funciona? Por que é que a gente não tenta pular logo o estudo e buscar a experiência? Não seria uma coisa melhor? E aí o Talmud conta uma história bem interessante quanto a isso, certo? Em Hagiga, na página 14b, ele faz questão de falar de 4 sábios que entraram no que ele vai chamar de Pardes, que seria traduzido, né, se a gente fosse traduzir para um pomar, né, um local que tinha várias coisas plantadas, né? E eles eram Ben Azai, Ben Zomá, Acher, que depois vai ser chamado de Elisha Ben Avuia, vocês vão ver o porquê, e o Rabi Akiva, certo? Todos eles entram e cada um tem uma experiência diferente nesse lugar, nesse pomar. Ben Azai vê a presença divina e morre, tá? Ben Zomá vê a presença divina e ele é atacado de alguma forma, né? Isso é uma expressão que teoricamente quer dizer que ele ficou louco, né? Acher começou a cortar as mudas, né? Começou a cortar as mudas, cortar aquilo que estava plantado. No caso, o Talmud quer dizer que ele virou um herege. E o Rabi Akiva saiu de lá sem nenhum problema. Saiu de lá em paz, né? Isso que Rabi Akiva Yatzá Bechalom. Então ele sai em paz. Legal. Daí, o que essa história quer dizer pra gente? Quem são esses 4? E o que aconteceu nesse pomar no final das contas? Primeiro, Ben Azai é Shimon Ben Azai, né? Ele deu uma olhada lá na Shekhinah, na presença divina, e morreu. E aí, já parece uma coisa meio estranha. Ele foi atrás de Hashem, ele foi buscar a experiência de Hashem e morre? Rashi explica que ele morreu porque estava na hora dele morrer mesmo, estava na hora dele ir. Hashem já teria dito a Moshe, inclusive, aquela história de nenhum homem pode me ver e viver. Então é como se Ben Azai tivesse ficado olhando constantemente para aquele negócio e entendeu, e é uma coisa que já não tem mais como você ficar, né, nesse mundo, então você morre. Esse é o comentário que o Rashi faz, né? Inclusive de que ele teria morrido jovem, tá? Mas a gente tem alguns mal entendidos, inclusive, quanto à vida dele aqui. Eu queria focar um pouquinho no Ben Azai, né, justamente porque eu queria entender o que aconteceu para depois a gente poder voltar para essa ideia da revelação. Existe uma impressão, por exemplo, dentro do Talmud, que o Talmud passa em algumas passagens, que o Ben Azai nunca teria se casado, por exemplo, né? E isso surge de uma discussão dentro do Talmud, na qual um sábio fala que quem não casa é como se fosse um assassino, aí outro vira e fala que quem não casa é como se diminuísse a imagem
e semelhança de Hashem que tem dentro de você, né? E aí o Ben Azai vai e interfere, ele também dá a opinião dele. Ele fala o quê? Ele fala que aquele que não se casa é como alguém que comete assassinato e também diminui, as duas coisas juntas, e também diminui a imagem de Hashem dentro de você. E o Rabbi Akiva ouve essa história e diz assim: Ben Azai, alguns falam bem e agem bem. Outros agem bem, mas não falam bem. Você fala bem, mas não age bem. Basicamente ele tá falando assim, beleza, você tá ensinando um negócio, mas você não faz o que você tá, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? O famoso. Então parece que ele não teria se casado, né, a partir dessa repreensão feita pelo Rabbi Akiva. Essa frase, inclusive que o Rabbi Akiva usa, ela é engraçada porque ela só aparece mais, essa ideia, na verdade, né? Uns falam bem e agem bem, uns agem mal, mas falam bem, uns agem bem, mas falam mal. Ela é usada só mais uma vez dentro do Talmud inteiro, que é na mesma página, inclusive, que a gente está lendo agora, 14b, tá? E é um pouco antes dessa história do pomar. Então, na história aqui, é basicamente uma das histórias que acontece no Magadá, que acontece com o Yohanan Ben Zakkai, tá? O Yohanan Ben Zakkai foi o mestre do Rabbi Akiva, basicamente, tá? Então, a história conta que o Ben Zakkai estava viajando no seu burrinho, e aí o Rabbi Elazar Ben Arar estava num burrinho atrás dele. E o Rabbi Elazar pergunta para ele: meu mestre, por favor, me ensine um capítulo da história da carruagem, que é a história de Yehezkel, né, que a gente acabou de citar. O Ben Zakkai responde: eu não ensinei a você. Não se ensina essas coisas a um indivíduo, a não ser... Eu já não expliquei para você que não se ensina essas coisas para o indivíduo a não ser que o próprio sábio consiga entender sozinho, né? Ele diz para ele: meu mestre, então me permita que eu possa explicar o que eu aprendi. E aí o Ben Zakkai diz: pode falar, tá? Então a questão aqui é que algumas coisas não eram ensinadas, né? Algumas coisas não deveriam ser ensinadas. O aluno tinha que buscar entender a própria resposta. E aí o que ia acontecer? Ele ia explicar para o mestre dele o que ele aprendeu. Se tivesse certo, o mestre ia falar: isso está certo. Se tivesse errado, ele ia falar: não está errado, pode começar de novo. Certo? Então ele confirmaria ou rejeitaria. Imediatamente, voltando para a história, Rabban Yohanan Ben Zakkai sai do burro e se enrola no seu talit e senta numa pedra que está debaixo de uma oliveira. Rabbi Elazar diz para ele: meu mestre, por qual razão você desceu do burro? Ele diz: é possível que enquanto você esteja explicando a história da carruagem, a presença divina se junte a nós e que os anjos comecem a nos acompanhar. E por acaso eu deveria fazer isso estando em cima de um burro? Imediatamente o Rabbi Elazar Ben Arar começou a discutir a questão e explicou, e o fogo desceu dos céus e circulou todas as árvores nesse campo. E todas as árvores começaram a cantar. Que música que eles cantaram? Ele vai citar o Salmo 148 no verso 7 até o 14. Um anjo respondeu do fogo dizendo: esse é o design da carruagem. Rabban Yohanan Ben Zakkai se levanta, beija a testa do seu aluno e diz: bendito seja Hashem, Deus de Israel, que deu ao nosso pai Avraham um filho como você, que entende, investiga e explica os mistérios da Torá. Então, e aí no final ele vai falar: feliz é nosso pai Avraham, que Elazar Ben Arar veio de suas entranhas. Certo? Então existe uma conexão entre a porção, né? Eu pulei aqui, mas alguns explicam a Torá, mas não cumprem, né? Outros fazem bem, e cumprem bem, e outros não falam bem e cumprem bem. Você fala bem e cumpre bem, né? Aqui está a frase que a gente estava citando. E existe uma conexão entre essas duas porções, porque a ideia de falar é trazida para essa palavra que é derash, né? Que é um pouco mais do que falar, na verdade. Poderia ser meditar, no caso, ou uma experiência espiritual, ou até pensar profundamente sobre um assunto.
e pode ser ir além do simples também. Quando a gente fala do Pardes, né, que é a exegese judaica, né, Derash é um deles. Então você vai além do simples na Torá, certo? Quando a gente compara as duas situações, nessa ideia de falar e agir, essa última ideia parece estar lidando com uma das coisas mais complexas dentro do judaísmo, que é essa história da carruagem. Tá? E a história de Ben Azai parece ser até uma referência a essa experiência. Quando você usa palavras parecidas dentro desses textos, é porque está fazendo referência um ao outro. Mas a gente não disse que quando ele entrou no pomar, não é isso que a Gemara está falando? Quando ele entrou no pomar, ele morreu. Mas cabe a pergunta, ele morreu imediatamente? Ou é uma causa e efeito? Ele morreu mais cedo por ter entrado ali e olhado demais? Se a gente olhar no texto de novo, não fica muito claro. Até porque a gente tem esse Aher, que depois, né, o Elisha Ben Avuia, vira um herege, certo? Se a gente olhar um por um aqui desses quatro, o que foi que aconteceu de fato? Não foi exatamente literal, parece, né? O que aconteceu com o Benzomar? Benzomar nifga. Então ele tomou uma pancada. Ele foi atacado, como eu falei. Não foi exatamente isso que aconteceu, porque o Urash está explicando que ele enlouqueceu. O próprio Elisha Ben Avuia foi Kitsetz Bintiot. Então ele cortou essas plantas ou as mudas. Continua sendo metáfora. Ele não foi isso exatamente que aconteceu. Ele não saiu cortando coisa. É porque ele arrancou, ele tentou destruir a fundação daquilo que eles estavam estudando. Então ele vira um herege. Ele ignora a fundação da Torá, por exemplo. Se tudo é figurativo, por que só Ben Azai seria literal? Qual dos dois que é, afinal? Vamos tentar seguir em frente e aí a gente vê... a gente consegue ver outra discussão na Gemara que lida com pessoas que estão com a suspeita de estarem no caso. Acho que é Ivamoto 63b, esqueci de anotar aqui, mas acho que é isso. É uma discussão técnica, né? Digo isso passagem aqui. Mas a discussão é sobre quanto tempo seria suficiente para você determinar que duas pessoas estão sozinhas no quarto e elas são consideradas tendo um caso extramarital, vamos dizer assim, certo? Vários dão as suas opiniões e um deles é o Ben Azai, inclusive. Mas se ele nunca se casou, ele não pode dar a opinião dele. Tá? E aí a Gemara vai oferecer 3 possibilidades para essa opinião dele. A primeira é que ele se casou, mas se divorciou. A segunda é que ele ouviu do mestre dele, ou ele teria ouvido diretamente de Hashem, porque Hashem revela os segredos dele para aqueles que temem Hashem de fato, certo? Então essas são as 3 ideias da Gemara para o Ben Azai poder dar a opinião dele. Mas ninguém parece saber de fato o que aconteceu com ele. A própria história do Rabi Akiva, né, quando a gente fala que Rabi Akiva se casou com Rachel motivou ele a estudar, e aí ele passa 12 anos fora de casa estudando. E o que ele faz? Né, incentivado por Rachel. Ele volta e antes de reencontrar com a mulher dele, ele escuta a mulher dele conversando com outra pessoa, falando: como é que você aguenta isso, né? 12 anos já. Ela falou: se fosse necessário, eu esperaria mais 12. Ele vira as costas e vai mais 12, fica mais 12 anos fora, certo? Só que lá em Ketubot, essa história da Ketubot 63a, tem um adendozinho muito interessante no final dessa história. Falando de Rachel e tudo que ela conseguiu fazer. E diz que a filha deles, de Rabi Akiva e de Rachel, teve um relacionamento parecido com outra pessoa. Desse mesmo formato, vamos dizer assim. Que foi com Ben Azai. Ué, ele é casado ou não, no final das contas, né? Acho que a gente acabou de encontrar a esposa de Ben Azai aqui, né? Engraçado também que numa Genizá que estava perdida no Egito, a Genizá é o local onde a gente enterra, onde a gente guarda coisas que não seriam mais usadas ou que não estariam mais próprias para uso, né? Lá no Egito eles encontraram um livro que teria sido perdido, que é o Midrash Ocher Tov, né? Que fala dos 10 mártires da época do Rabi Akiva, certo? Durante a perseguição perseguição feita por Adriano, né? O Rabi Akiva é um desses mártires, né? O sexto, se eu não me engano, é Ben Azai, tá? Mas calma, ele não morreu lá no Pardes? Ele não morreu lá no pomar?
O livro conta a história de que o Ben-Azai era casado com a filha do Rabi Akiva, que nem a gente supôs aqui, e uma vez ele pede para ela ir buscar água, né, para ele lavar as mãos para poder fazer o Shema da noite. Quando ela volta, ele vê a água dentro da bacia na mão dela e ele começa a meditar sobre essa água. E ele passa grande parte da noite olhando para a água até que ele percebe que ele ficou lá esse tempo todo e pergunta: "Ué, você também ficou aqui esse tempo todo?" E ele fala: "Volta para casa do seu pai." Ele tá dando um divórcio para ela, basicamente, né? Ele pede para ficar, e ela pede para ficar, para ajudar, ela não quer ir, né? E aí parte do texto meio que foi perdida que falta. E o que aparece depois é ele sendo retirado do Beit Midrash, né, do local de estudo, pelos soldados romanos e é morto em seguida. Tá? Agora a gente tem outra história sobre a morte de Ben-Azai. A verdade é que essa lista dos mártires ela é bem diferente em várias outras fontes. Né? Só que em vários lugares, um dos mártires se chama simplesmente Rabi Shimon. Certo? E agora a gente meio que tem essa ideia de que pode ser Shimon Ben-Azai, né? Rabi Shimon Ben-Azai, que é o nosso personagem principal hoje. Mas lá na passagem do Pomar tem uma frase que é bem intrigante que eu pulei de propósito, tá? Um pouco antes da gente ver o que aconteceu com todos os membros da história, né? O que acontece na história do Pomar é o seguinte, né? 4 sábios entraram no Pomar, no Pardes, Ben-Azai, Ben-Zomar, Acher e Rabi Akiva. Rabi Akiva disse a eles: quando chegarmos nas pedras de mármore puro, não diga água, água, porque está escrito: aquele que fala mentiras não será estabelecido diante dos meus olhos. Isso é Terrilim 101, 7. O que isso quer dizer? O que é água? Como assim? O que eles estão querendo dizer com água? Se a gente voltar ao Ben-Azai, o que é que faz ele se perder quando é a mulher dele? É justamente a água. Ele se perde e acaba meditando sobre aquilo. Para entender essa parte da água, a gente tem que ir para um conjunto de livros que a gente chama de Reichalot, que são textos da época dos Tanaim, né? Da época dos sábios que falam sobre alguns segredos da Torá, que pode ajudar a gente a entender melhor, inclusive, o conceito de revelação. O entendimento desses livros é que nossa evolução espiritual, no caso, nossa melhora espiritual, é como se fosse uma escada, né? Tem vários andares, né? Para passar para o próximo, você tem que estar num nível espiritual mais alto para você conseguir chegar no próximo andar. Você tem que estar mais puro, você tem que estar, né, mais conectado com a sua espiritualidade. Para explicar de uma forma bem simplória, tá? É um pouco mais complexo que isso, mas é o jeito mais fácil de explicar desse jeito. Então, nesses textos, estarei explicando o que acontece com você à medida que você vai subindo esses andares, essa escada. Tá? Nas nossas rezas hoje, inclusive, que a gente faz esse processo, a gente vai subindo uma escada até chegar na Amidah, é baseada nesses textos, esse processo que a gente segue durante as nossas rezas. E ali conta o que aconteceu quando eles foram subindo também, esses 4. Eles foram passando por isso, né? O Pardes está lá no final, certo? E aí conta que quando eles chegam lá no finalzinho, tem um guardião da última entrada falando basicamente que faria picadinho deles, né? Que acabaria com a raça deles. Aí já não sei se é bem literal espiritualmente, mas daqueles que não pudessem passar e mesmo assim tentassem entrar, né? E aí também diz ali que aqueles que não conseguem passar, existe uma suspeita de que ela seria um descendente de alguém que participou da idolatria do bezerro de ouro. Tá? Mas o que isso tem a ver com a nossa história, no fim das contas? A gente pode pensar da seguinte forma. Nesse momento, no momento do bezerro, no caso, existiam 2 tipos de pessoa. A pessoa que participou do bezerro e Moshe. Qual que é o grande problema do bezerro? Ah, mas foram só tantas pessoas que fizeram o bezerro. Sim, mas as outras ficaram olhando. Né? Então elas participaram diretamente. Não tem conversa. Tá? Moshe não participou porque não tinha como. Ele estava tendo a experiência de Hashem no alto da montanha. Então o que a gente pode dizer no lugar de peraí, você não pode passar porque você não é Moshe? Você vai dizer, você é alguém que idolatrou o bezerro. Então eu vou tentar explicar essa ideia. Por que Ben-Azai decide se separar da mulher assim do nada, depois de ver a água?
ele estava envolvido, segundo todas essas passagens, com os segredos da Torá. Ele vai ser inclusive morto como um dos mártires, uma coisa que acontece e faz com que ele decida se separar da mulher dele. Isso está relacionado com essa meditação da água. E o Rabi Akiva, inclusive, quando eles chegam nesse portão, diz assim, cara, quando a gente chegar lá, vocês não precisam se concentrar na água. Tá, mas o que isso tem a ver? Benazai se separa da mulher dele. Assim como Moshe se separou da mulher dele. Na verdade, o povo inteiro se separou das suas mulheres antes de receber a Torá, por 3 dias antes de receber a Torá. Moshe se separa indefinitivamente, porque ele tem contato direto com Deus. Essa foi uma das formas principais para se preparar para o evento do recebimento. Então, Benazai tinha um propósito muito claro depois que a gente considera tudo isso. Ele quer recriar a entrega da Torá. Ele estava tentando recriar a revelação. E a gente tem um outro Midrash muito interessante sobre ele. Midrash Shirim Rabbah, no capítulo 1, no Midrash 10, diz o seguinte: Benazai estava sentado aprendendo. E fogo começou a pegar em volta dele. E os discípulos dele foram até Rabi Akiva e disseram: Rabi Benazai está sentado estudando e tem fogo em volta dele. Akiva foi até ele e disse: eu ouvi que você estava sentado estudando e um fogo estava em volta de você. Benazai diz: sim, é verdade. Rabi Akiva responde. Rabi Akiva diz para ele: talvez você estivesse estudando os segredos da carruagem. Benazai diz: não, eu estava sentado aprendendo e coletando as palavras da Torá dos profetas para os escritos, e as palavras são tão alegres para mim quanto foram alegres no dia que foram dadas no Sinai. Elas são tão doces, sonoras e cheirosas quanto a essência daquilo que foi dado. E a essência daquilo que foi dado naquele dia no Sinai não foi dado originalmente no fogo, porque está escrito: e a montanha queimou em fogo. Devarim 4:11. Então ele está tentando recriar o tempo inteiro a entrega da Torá. Mas isso é muito difícil de ser feito. A história do Talmud lá no Pomar é muito difícil de entender, porque a gente não sabe o que eles foram fazer lá. Porque 4 dos maiores sábios da época foram para lá. O que eles queriam? E por que só um dos 4 saiu sem nenhum dano? E não só isso, foi um dos maiores da história, se não o maior depois de Moshe, Rabi Akiva. Né? Porque de alguma forma, eles têm uma vida em paralelo, Moshe e Rabi Akiva. Né? Rabi Akiva consegue subir a montanha e ele consegue se separar da mulher dele por um longo período de tempo. Mas Benazai não. Né? Tem uma outra coisa que é importante entender aqui. Benazai é um dos grandes sadiquim da nossa história. Inquestionável. O Talmud diz que se o Benazai aparecer para você num sonho, você tem que se preparar que a Kedushá, a santidade, vai vir na tua vida. Entendeu? E ele é um dos grandes estudiosos também. Mas essa habilidade de recriar o recebimento da Torá de fato, ser como Moshe, de frente com o Hashem, não é para qualquer um. Na verdade, não é para quase ninguém. Tá, a gente tá falando desses grandes, mas e a gente? Aqui, seres humanos normais, né? Com nossos defeitos, com nossas dificuldades, nossos problemas de estudo. A gente tem que entender, seria bom tentar entender, que para ser como Moshe, a gente precisa estar preparado. Né? Sacrifícios são necessários. Subir estando despreparado, subir a montanha estando despreparado, pode ser literalmente debilitante, que foi o que aconteceu com pelo menos 2 dos personagens que a gente leu. Da morte à insanidade. O único verdadeiramente preparado nessa história, os 2 únicos, na verdade, foram Moshe antes e depois Rabi Akiva. A gente pode aprender uma coisa muito importante com isso tudo. Tentar ter a experiência de segredos da Torá antes de estar preparado para receber isso pode ser fatal e debilitante. O que a gente tem que fazer então para tentar ter a experiência que a gente pode ter?
Que lembra, o único que entendeu completamente aquilo é Moshe. Então a gente está meio limitado, a gente vai entender de formas diferentes. Para ter a experiência completa, a gente precisa estar num nível muito alto. E para isso a gente tem que passar muito bem por tudo, que nem o Benazar explicou. Pela Torá, pelos profetas, pelos escritos, pela Mishnah, pela Gemara, um vai levando ao outro. Uma hora você chega lá, mas não é pulando etapas. Teoricamente, pode ser que a gente nunca chegue ao segredo de fato sem ter uma fundação sólida. Do clássico, vamos dizer assim, né? As pessoas, elas só querem ver e sentir Hashem. É isso que elas querem. Elas falam assim, não, se Hashem viesse falar comigo, se eu pudesse sentir, seria mais fácil. É um pensamento ótimo. Mas o que acontece se você conseguir isso de verdade? Se você não tem a base para segurar aquilo, né? Se você está com um problema de gastrointestinal e você não pode comer nada sólido, por exemplo, mas você só queria comer uma carninha e você come, você vai passar muito mal. E aí? Valeu a pena? Esse aqui pode ser bem pior, porque você não está preparado para ver aquilo. O que acontece quando você não está preparado e consegue o que você quer? E se você for um dos outros três, ou que morre, ou que fica doido, ou que vira um herege, qual que é a probabilidade maior? Se você não estiver preparado, é isso que pode acontecer. Quem já teve a oportunidade de estudar os nossos grandes comentaristas, pode ver que eles tentam encaminhar a gente dessa forma. Eles não escrevem para pavonar as opiniões deles, ou mostrar como eles são inteligentes, como eles escrevem bem, nada disso. Ali é como se fosse uma conversa franca que a gente está tendo. Quando você abre um livro do Ramban, que nem esse aqui que está aqui atrás, é como se ele entrasse na sala para te ensinar. Mesma coisa com o Urashi ou com o Ibn Ezra, esses grandes comentários que a gente tem. Essa é a experiência que a gente tem. Essa é a realidade que a gente vive. O aprendizado dentro do judaísmo não é baseado em causa e efeito. É uma coisa que transcende tempo. É igual o Shabbat. Por isso que o estudo de Torá se equivale a todas as mitzvot. Urashi e o Ramban nunca se sentaram um do lado do outro. Mas nada disso impede uma discussão infinita que existe entre os dois. E realmente existe. Porque quando a gente estuda, abrindo um livro de cada, os dois entram juntos no quarto. Quando eu estudo, eu trago para a sala os meus professores. E esses professores vêm acompanhados dos professores deles e assim por diante. Até voltar em Moshe. Passando pelo Rabi Akiva e todos eles. Todos eles estão aqui com a gente ao mesmo tempo. Mostrando pra gente uma experiência que vai muito além daquele tempo ou daquele lugar que você está. Agora fica até um pouco mais fácil de entender por que a Torá não precisa dizer exatamente onde ela foi entregue ou quando ela foi entregue. Porque aprender essa Torá vai além do tempo, vai além do lugar. E a gente pode entender a ideia de que Hashem olhou para a Torá, né? A gente tem essa história de que Hashem, antes de criar o mundo, ele olha para a Torá e depois cria o mundo. Porque ela transcende até a própria criação. Uma vez que a Torá é dada, ela não é dada só naquele dia. Ela é dada todos os dias, todas as horas. E esse é o segredo do aprendizado dentro do judaísmo. Quando a gente fala de Pessah, qual que é a grande coisa de Pessah? Qual que é o grande ensinamento de Pessah? É sentir que a gente está saindo da escravidão do Egito também. Quando a gente entra em luto em Tisha B'Av, por causa da destruição dos templos, a gente está sentindo o templo pegando fogo também. E não é uma coisa que aconteceu há sei lá quantos mil anos atrás. E agora, na noite de Shavuot, quando a gente senta e estuda a Torá a noite inteira, esperando pela entrega, não é que a Torá foi dada há mais de 3 mil anos atrás. A gente está recebendo a Torá agora. Então a gente tem que estar aberto e preparado para isso. Beleza. Tô falando, mas como que a gente faz isso? E agora é bom pensar um pouco. Por que o povo foi escravizado? Já que a gente falou de Pessah. Por que não passar a Torá logo, sei lá, para as 12 tribos, uma vez que Yaakov estava descendo para o Egito? Essa escravidão é tão importante assim? Por que ela é importante? A gente tem uma ideia que é repetida várias e várias vezes dentro da Torá. Não faça isso porque fizeram isso com você no Egito.
Porque você foi escravo no Egito e também foi maltratado. Você sabe o que é ser maltratado. Parece que a base da Torá é essa sensibilidade que a gente tem com o outro. Entender que a gente tem responsabilidades uns com os outros. Uma vez eles perguntaram para o Rabbi Haim Soloveitchik qual era o papel mais importante do rabino. Ele respondeu: tomar conta daqueles que estão vulneráveis, seja espiritualmente, seja fisicamente. Ajudar aqueles que não têm nenhum apoio. Ensinar as pessoas que precisam aprender. Esse é o papel do rabino. Qual que é o papel do judaísmo, então? A mesma coisa. Não é uma religião que está só interessada em sair desse mundo para ter a experiência de Deus. Ah, não, quando eu morrer eu vou ter a experiência de Deus. Não. A gente quer trazer Hashem mais perto desse mundo. A gente quer aperfeiçoar essa sociedade, aperfeiçoar esse mundo. Mas para isso, para entender todos os segredos, para ficar diante do Sinai, para receber a Torá, antes de tudo, a gente precisa ter o coração aberto para receber essas coisas. Sentir a dor dos outros. Abrir os nossos corações para as dificuldades dos outros. E essa que é a grande revolução, porque os deuses pagãos, sei lá, nunca pediram ninguém para se aperfeiçoar. Nem a sociedade que eles viviam. A gente não vê as leis dizendo que a gente deve tratar bem uns aos outros, né? Existem leis, contratos sociais, né, em épocas mais antigas, o Código de Hammurabi, por exemplo, né? Mas não nesse nível, ou deuses exigindo isso. Hashem diz que só tem um Deus. O que isso quer dizer? Né, nos 10 mandamentos. Basicamente que não tem competição. E consequentemente, pela lógica, ele também não tem necessidade nenhuma. Certo? Ele não tem nada que a gente possa. Não existe nada que a gente possa dar para ele. Se a gente tem um panteão de deuses lá, como os gregos, os egípcios, eles são limitados. Eles estão limitados àquilo. O deus do sol, o deus do trovão. Estão limitados àquilo. Então eles automaticamente têm necessidade. Se só tem um, ele não tem limites, não tem começo, não tem fim, não tem necessidades. E é isso que Hashem fala para o povo no Sinai. Mas ele vai além. Ele ainda diz: honre seu pai e sua mãe. Peraí, tem um Deus falando pra gente ser ético? Pra não roubar? Pra não desejar as coisas dos outros? Se esse Deus se importa com a gente, a situação já muda um pouco. E aí o povo entende, a partir disso, que não tem nada que a gente possa fazer por ele. Se não ouvir o que ele quer de nós. O que ele quer de nós é se aperfeiçoe e aperfeiçoe o mundo e a sociedade que você vive. A revelação é o ponto no tempo no qual a gente recebe a missão. Por causa da nossa experiência do Egito, alguma coisa que poderia começar a fazer sentido intelectualmente, vira um imperativo moral. Faz sentido você tratar bem os outros uma vez que você foi maltratado. Mas aqui, no recebimento da Torá, vira moral. Vira uma imposição. Como a gente foi maltratado de forma tão severa no Egito, agora a gente sabe que ninguém deveria ser tratado dessa forma. E isso pode até ser ensinado intelectualmente. Pode até explicar isso para uma pessoa. Mas quando a gente passou e sentiu aquilo na pele, a situação muda bastante. Fica bem mais forte e vira a nossa moral. Vira o que forma o povo. E está associada à consciência, à subconsciência do povo. Pesach está conectado diretamente com Shavuot. A gente não pode receber a Torá sem a recriação da escravidão. E quando a gente faz isso, por definição, a gente é obrigado em pensar em como a gente está tratando as pessoas. E a gente sempre tem que se perguntar: como que eu devo tratar os outros? Os segredos da Torá, esses que a gente estava discutindo, que Ben Azai foi atrás, são maravilhosos. Isso é bem difícil de questionar, inclusive. Mas se eles não estão sendo estudados e aprendidos baseados nessa moral e nessa ética, eles viram até impossíveis de entender ou acessar. Rashi usa Mechiltá para explicar a frase: Hashem disse todas essas coisas. Né? Tem uma frase na entrega da Torá. O que isso quer dizer? Para o Rashi quer dizer que ele disse tudo de uma só vez. Foi um sopro só uma frase. Não foram 10. Então não existiria, a partir dessa ideia, uma distinção entre eu sou Hashem, seu Deus, e não matarás, por exemplo. São a mesma coisa. A gente não pode escolher, eu gosto desse mandamento, mas desse outro eu prefiro não fazer.
Ou eu gosto dessa moralidade, mas eu não gosto da parte religiosa. São a mesma coisa. Assim como você não pode fazer o contrário. Eu gosto da parte religiosa, mas a moralidade não me interessa. O Rashi está dizendo que tudo foi dado junto. Um sopro, uma frase, uma fonte, um Deus. Certo? Se a gente quiser chegar nas grandes experiências religiosas, o único jeito de fazer isso é começar com a moralidade. É tratar as pessoas direito. É tentar praticar sempre o que se fala. Às vezes é difícil, às vezes a gente falha. Mas é sempre ter isso em mente. Beleza, eu falei agora, mas eu vou melhorar. Eu vou fazer de novo. É o entendimento de que a revelação não foi um evento único. Tá? Então, associar todas essas coisas. Começar com a moralidade. Aprender e colocar esse aprendizado na sua vida. Estudar mais, que nem o Arabiaquiva fala. Uma hora vai entrar nos seus ossos. Uma hora vai entrar. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Estudar mais quer dizer que você está associando mais coisas à sua própria vida. E se em algum ponto você consegue começar a fazer sentido daquilo de fato, aquilo que Hashem disse, e juntar o religioso e o moral numa coisa só, aí beleza. O que a gente entende da revelação é que ela não foi esse evento único, nem eu falei. E o ponto de estudar é esse, recriar a revelação. Cada um no seu nível. Não dá para recriar ela completamente, mas a gente vai aprendendo e entendendo cada vez mais. Só Moshe teve o entendimento completo. Rabi Akiva também, aparentemente. Mas a gente vai cada um no nosso tempo. Né? E você pode ir além, inclusive, do que você pode fazer às vezes. Às vezes você se limita porque você acha que não dá conta, mas dá. Shavuot é o dia que a gente celebra isso. Mas a verdade é que todo dia que se estuda a Torá, a gente está tentando recriar essa revelação. Toda vez que a gente abre um livro ou ajuda alguém que está precisando, a gente está recriando essa revelação. A revelação, de novo, transcende tempo e espaço. É uma coisa que a gente tem que saber que segue a gente constantemente. A tradição fala que é bom passar a noite estudando Shavuot, né? Pra quê? Pra comemorar o evento. Mas aí vem o Arizal e fala uma coisa que é legal, que ele tá prometendo uma coisa. E Hashem às vezes normalmente não deixa os tzadikim mentirem, né? Quando prometem alguma coisa. Ele fala que aquele que passa a noite estudando que passa essa noite estudando Torá, terá um ano tranquilo depois disso. Porque nada de ruim vai acontecer contigo. Por quê? Porque a experiência da proximidade com Hashem, o estudo da Torá em si, é a experiência de ter Hashem por perto. E se a gente pode começar Shavuot dessa forma, isso se espalha pelo resto do ano. Isso motiva e deixa um entusiasmo no ar para continuar o resto do ano. E se Hashem está perto da gente, é difícil de dizer que uma coisa ruim vai acontecer, né? A gente está, pelo resto do ano, cumprindo o grande significado dessa festa. Obrigado, Hag Sameach, e a gente se vê na próxima.